O Espírito de Deus, querido. Por isso que é importante nós sermos cheios do Espírito Santo. Para que, querido, quando Deus chamar, nós não venhamos se esconder, mas nós venhamos dizer: aí o que é que Deus fez? Adão, por que você se escondeu? Porque eu estava nu. Quem te mostrou que estava nu? Aí a Bíblia diz que Deus fez para eles túnicas. Deus fez túnicas de pele de animal. Mas para que Deus pudesse fazer essas túnicas, foi preciso um animal ser morto. Então nós vemos o primeiro cordeiro sendo morto no livro de Gênesis para tampar, para cobrir a nudez do homem. Agora eu vejo aqui, querido, Jesus aparecendo uma certa vez após a sua ressurreição. Estava Pedro e os demais pescando. Quando Jesus aparece, a Bíblia diz que ele fala: ei, vocês aí, tendes alguma coisa para comer? E eles: não, porque nós trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Aí Jesus disse: joga a rede à direita do mar e vocês acharão. Mas a Bíblia diz que eles ainda não haviam reconhecido que era o Senhor, porque eles estavam longe, mais ou menos 100 metros. E quando eles lançaram a rede veio cheia de peixe. Glória a Deus. Aí João disse: Pedro, é ele, Pedro. A Bíblia diz que Pedro foi e se escondeu, se lançou na água porque ele estava nu. Pedro, você não precisa mais se esconder, porque o cordeiro já foi morto para te cobrir. O cordeiro foi morto, querido, sabe por quê? Para que o sangue dele fosse derramado e viesse nos lavar o nosso corpo, lavar a nossa alma, lavar o nosso espírito, para que ele pudesse colocar novamente o resto. A honra que estava meio perdido no Éden. Você não precisa se esconder esta noite, porque o sangue de Jesus foi derramado para te dar. Deus, aleluia. Quanto mais cheio, mais vestido. Meu Deus, aleluia. Diante de Deus. E diz, querido, o texto que nós lemos: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Esse Deus não dá o seu Espírito sob medida. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais você pede, quanto mais você busca, mais Ele te dá. Quanto mais você se afasta do mundo, quanto mais você abre mão da vontade da carne, dos prazeres da carne, mais você se enche do Espírito. Glória a Deus. E quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais Deus está se agradando de você. Aleluia. Esse texto que nós lemos aqui, a Bíblia já diz assim: olha, sede imitadores de Deus como filhos amados. É Deus. Como é que eu vou ser imitador de Deus? Primeiramente eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, querido. Quando Deus ele olhou para Adão, aleluia, minha imagem e semelhança, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então você tem que ser cheio do Espírito Santo. É verdade. Vai ser com Deus. Aleluia. Você quer ver Deus, irmãos? Glória a Você quer ver Deus? Você já viu Deus? Aleluia. Já viu Deus alguma vez? Quer ver Ele hoje? Você quer ver Deus? Santo, aleluia. Quer ver Deus hoje, irmão? Aleluia. Então olha para o seu irmão aí. Glória a Deus. Você já viu Deus hoje? Você já viu Deus hoje? Aleluia! Glória a Deus! Tem gente que ainda não olhou. Tem gente que não quer ver Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Homens e mulheres que Deus levantou e encheu do Espírito. Aleluia. Aleluia. Não vos embriagueis com vinho que aconteça. Como já foi dito aqui, o vinho, ele tem pelo menos 4 significados na Bíblia. O vinho na Bíblia, querido, ele fala de sangue. Jesus na ceia pegou o cálice de vinho, simbolizando o teu sangue, e disse: isto é o meu sangue. Esse é o Novo Testamento no meu sangue. No meu sangue, não é no sangue de bode, não é no sangue de ovelha, não É, no sangue de Deus, animal, aleluia. mas é no meu sangue. O meu sangue. O Novo Testamento no meu sangue. O que é o testamento, querido? O testamento é um documento que, quando o testador ele tem os seus bens, ele quer deixar esses bens para alguém. Então é preciso fazer um testamento e enquadrar essa pessoa no testamento, para que quando ele morrer, essa pessoa venha possuir aquela herança. Aleluia, Deus. Querido, o nosso testador, ele já morreu. Glória a Deus. Selou o testamento com sangue dele, com seu próprio sangue, sobre o terceiro dia de que ele ressuscitou. Nós estamos vendo dele que o testador que está vivo. Tem gente que já perdeu a esperança, que já perdeu a alegria. Você é herdeiro, querido. Você não vai herdar coisas corruptíveis, coisas que perecem, mas, querido, o seu tesouro tem que estar lá, tem que estar nele, naquele dia, querido, quem sabe que quanto já morreu, guardando essa esperança, mas quando morreu, sem essa esperança, vai ser naquele dia, Jesus vai chamar e eles vão ressuscitar. Serão transformados, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, para se encontrar com o nosso Senhor dos ares, e andar o céu de glória. Mas você tem que estar enquadrado nesse testamento. Glória a Deus. Você tem que estar enquadrado nesse testamento. Então, o vinho, querido, representa sangue. E vinho na Bíblia, como já foi falado aqui, representa alegria. Aleluia. Onde já foi citado acerca das bodas de Canaã. Acabou o vinho, acabou a alegria, mas Jesus estava na festa. Aleluia. Aleluia. Maria chega, observadora, chega para ele e fala assim: não tem vinho. Você sabe que ele diz: o que eu tenho com isso? Não. Maria imediatamente chegou para os que estavam ali e falou assim: faça tudo o que ele vos disser. Aleluia. Coisa interessante, Jesus não falou mais nada para ela. Só falou isso: o que é que eu tenho com isso? Querido, tem coisas que Deus fala com você que só você entende. Aleluia. Tem coisas que Deus fala com você que talvez o teu irmão fala: Deus não falou hoje, mas Deus falou com você. Você entendeu, Maria entendeu o que ele tinha dito. Ela entendeu o que ele tinha dito. Aleluia, Deus. Você já entendeu aqui que Deus está dizendo? Glória a Deus. Jesus falou assim: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo, Maria? Aí ela olhou para os que estavam ali e falou: faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser. Que milagre. Eu creio, Deus. Aleluia. Querido, às vezes as pessoas que precisam muita palavra, mas uma palavra só, Deus pode tocar no seu coração. E você vai entender. Aleluia, Deus. Tem coisa que só você entende. Glória a Deus. Naquele dia houve uma grande maravilha, querido. O primeiro milagre de Jesus foi naquela festa. Aleluia. Sabe, querido, Jesus iniciou o seu milagre, os seus primeiros milagres,
Não foi curando, não foi ressuscitando, mas sim transformando. Aleluia. O primeiro milagre, querido, que Jesus quer realizar na tua vida, ao dar o Espírito Santo, é te transformar, é mudar, aleluia, o teu caráter. Aquele que não rouba mais, aquele que entrega o tempo, mas não pega mais, aquele que sem fornicação não fornica mais. Aleluia, Jesus, ele vem primeiro para transformar, querido. Se você quer restaurar, ele é o primeiro preciso ser transformado. Transformação. Glória a Deus. Transformado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que morreram para o mundo, aqueles que morreram para o pecado, aqueles que morreram para a carne, estão agora, querido, um novo homem, uma nova criatura. Glória a Deus. Aleluia a Deus. É Deus. E vinho também ele fala de remédio. Vinho na Bíblia fala de remédio. A Bíblia diz que estava um homem à beira do caminho, quase morto. O bom samaritano ia passando por ali, mas antes passou um sacerdote. A Bíblia diz que aquele homem desceu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, lugar de paz, lugar de alegria, lugar de comunhão, lugar de bênção, lugar de santidade, lugar de consagração. Ele estava em Jerusalém e desceu para Jericó, lugar amaldiçoado por Deus em Josué, capítulo de número 6, se não me falha a memória. Agora ele desceu de Jerusalém para Jericó. Aquele homem estava deixando a paz, deixando a alegria, deixando o seu Deus, deixando a cidade que ele da comunhão para ir para Jericó. No meio do caminho, encontrou com salteadores que roubaram ele, bateram ele, espancaram ele, deixaram ele quase morto. Pelo mesmo caminho ia passando um sacerdote, mas peraí, sacerdote foi chamado por Deus para ensinar, para oferecer sacrifício para o povo e para instalar-se dedicando em Jerusalém. O que ele estava fazendo no mesmo caminho que aquele homem? Ele desceu para Jericó, quando viu aquele homem, ele passou largo, ele passou de longe. E ocasionalmente vinha vindo um levita, descendo também de Jerusalém para Jericó. Querido, quantos sacerdotes, quantos levitas têm abandonado Jerusalém para habitar em Jericó? Querido, Deus te chamou para colocar em lugar alto, lugar de paz, lugar de alegria, lugar de santidade. Ele não quer descer para Jericó nessa noite. Eita Deus! Você ama que meus pensamentos vão estar morrendo para Jerusalém, porque é o lugar que Deus te quer. Eita Deus, aleluia. Passou longe. Mas ocasionalmente vinha quem? O samaritano. Samaritano que os judeus, querido, consideravam como um cachorro. É verdade. Sabe, pastor? O samaritano, se ele bebesse aqui nesse copo, jamais um judeu beberia. É verdade. Deus, mistério. Porque eles eram considerados como um cachorro. Mas ele vinha passando pelo aquele mesmo caminho, quando ele viu aquele homem jogado lá. A Bíblia diz que imediatamente ele tirou da sua bolsa o quê? Azeite e vinho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Todas feridas daquele homem. Cuidou daquele homem, colocou sobre a sua cavalgadura e levou para uma instalação